Você já viu aquelas pessoas que ficam irritadas de fome? Você já percebeu que aquelas pessoas começam a chegar mais ou menos 10, 11 horas da manhã, começam a ficar irritado, brabo, azedo, que não dá para conversar? Você já percebeu que tem pessoas que são desse jeito? E muitas vezes não é uma coisa dela, que ela não tem a percepção dessas mudanças acontecendo. Já viu pessoas assim? E tem, né? Deus o livre guarde. Irritabilidade e fome, tá tudo ligado. E a gente vai falar aqui por que isso acontece, o alimento que promove isso e como mudar isso. Isso é muito interessante. Então fica até o final. Você que está usando o Magnemax, você está vendo as diferenças acontecendo no teu dia a dia, você está vendo as mudanças acontecendo no dia a dia, né? Está vendo as mudanças. Então a gente vai ficar aqui comigo para você ter essas informações. Irritabilidade tem a ver com o quê? Com essas mudanças de glicose, hormonal e atividade cerebral. Tudo aqui que envolve essa irritabilidade, tá? Eu falo que o cérebro, ele usa a glicose com muita intensidade. A principal fonte de energia do cérebro é a glicose. Por isso que muitas pessoas que ficam hipoglicêmicas promovem desmaio, tá? Só para você entender. Alteração do humor, dificuldade de concentração, cansaço, aumento da irritabilidade, dificuldade de regular as emoções. Quando falta energia, promove tudo isso. Em questão hormonal, a liberação do cortisol e adrenalina, o corpo ativa, tá? Quando na questão hormonal, quando você tem fome, o teu corpo libera cortisol e adrenalina. O corpo ativa o sistema de estresse para mobilizar as reservas de energia. Tá? E você, nessa situação, amplifica a sensação de irritabilidade e ansiedade. Tá? A ação da grelina, que é o hormônio produzido no teu estômago, ele impacta no humor. Neuroquímicos, funções que acontecem aqui dentro da tua cabeça. A fome diminui a produção de dopamina, associada ao prazer, aumentando a sensação de frustração e insatisfação. Níveis baixos de serotonina ajudam a manter o mau humor. Tudo na fome. Sistema nervoso autônomo é ativado, a situação de estresse, a fome aumenta a tensão, a emoção, a diminuição da capacidade de controle. E isso tem a ver com o quê? Com suas memórias evolutivas, com o que você foi lá no... Você não. Com os nossos antepassados, né? Porque o instinto de sobrevivência fazia você entrar numa situação de ameaça. Você com fome, você estava ameaçado. Alguém podia te abater. E você com fome, você ia atrás da caça. Você ia atrás com todos esses hormônios aqui. Com tudo isso daqui, você ia atrás da tua caça. Você ia com sangue nos olhos. Né? Atrás da caça. Hoje mudou. Hoje você vai no mercado. Você não precisa sair caçando. Hoje você vai no buffet. Você não precisa ficar pescando. Tá? Então a gente não precisa mais de tantos esses estímulos, né? Mas aí você vai no mercado e compra carboidrato, que é fácil de consumo e a gente está fácil de consumir isso, né? Carboidratos refinados, né, são de rápida digestão. O pâncreas libera grande quantidade de insulina. A hipoglicemia reativa, que gera fraqueza, cansaço e fome. Já ouviu falar disso? Sim. Quando você come carboidrato refinado, ao ter um pico de insulina muito grande pela produção do teu pâncreas. Despejou insulina. Né? Mas isso causa uma chamada hipoglicemia reativa, que depois de você comeu lá, depois de 3 horas, te dá fome de novo. Você está tremendo. Né? Você está fraco, cansado, sem disposição. Você precisa comer alguma coisa. Você vai de novo comer carboidrato refinado, porque é fácil. Né? Os carboidratos refinados reduzem a eficácia dos hormônios grelina e leptina. O grelina pela sensação de fome, leptina pela saciedade. Tá? Você quando come esse tipo de alimento, você vai sentir isso. Então gera um vício interminável de consumir carboidrato. O uso do carboidrato faz com que seu corpo use apenas a glicose como fonte de energia, deixando a gordura corporal de lado. Tá? E no jejum, quando você começa a fazer isso, você sente muito mais fraqueza, porque teu corpo não se adaptou a usar essa gordura como fonte de energia.
Você que está fazendo dieta, jejum intermitente, ainda continua consumindo carboidrato, você precisa fazer o jejum intermitente, mas você precisa mudar os hábitos alimentares, tá? Promovendo uma resistência insulínica, carboidratos libera dopamina, que é chamado o mecanismo de recompensa. Carboidrato te dá prazer quando você come. Cuidado, tá? Então, dá para mudar? Dá. Você tem possibilidade? Tem. Então eu tenho que fazer dieta cetogênica? Não, uma dieta cetogênica, mas entender como funciona as proteínas e as gorduras dentro do teu corpo, tá? Cetose e corpos cetônicos. A partir das gorduras fornecem energia estável para o teu cérebro. Você quando consome proteína e gordura, gordura e deixando o carboidrato de lado para essa última opção para você, teu corpo entra em cetose, né? Ele libera corpos cetônicos que vai captar gordura, essa gordura vai transformar em energia, tá? Mantendo os níveis de glicose a partir da gliconeogênese, convertendo aminoácidos em glicose, reduzindo a hipoglicemia. Tá fazendo sentido? Tá? Espero. Menor liberação de insulina. Você quando começa a partir para uma alimentação mais rica em proteínas e gorduras, a insulina começa a ficar regulada. Menor ativação do cortisol. Teu corpo para de inflamar. Maior saciedade e regulação da grelina. Grelina, hormônio da fome. Você fica mais saciável. Maior liberação gradual de energia. Não tem aquele pico de energia que você sente. Sente disposto. Com o carboidrato faz isso. Observa, só observar, tá? Menor dependência da dopamina baseada em recompensas alimentares. Você desassocia a comida como um mecanismo de compensação, de premiação. Então você começa a comer diferente. Você começa a se alimentar diferente. Você começa a mudar os hábitos alimentares, tá? Você começa a perceber que aquilo realmente não é comida para você. Redução da inflamação sistêmica. O que é isso? Inflamação do corpo. Teu corpo para de inflamar. Só com a comida? Só. Só com o que eu coloco dentro do meu corpo? Só. Você está usando o Magnemax. Você está vendo as mudanças acontecendo. Você está percebendo. Você está vendo que as coisas estão ficando diferentes no teu dia a dia. Você está vendo essas situações. Você está vendo que o carboidrato, você que está seguindo as minhas recomendações, você está vendo que o carboidrato você está deixando mais de lado. Você está investindo mais em comida de qualidade. Você está ficando menos faminto e menos irritado. Você está percebendo isso que está acontecendo no teu dia a dia. Muitas vezes você não percebe, mas aquela pessoa que está do teu lado está percebendo. Isso que é importante, tá? Por quê? Não é só tomar Magnemax, não é só usar Magnemax, é ver as mudanças acontecendo no teu dia. Magnemax é isso, respostas para uma vida melhor. E afinal de contas, sou o Fernandão da farmácia, desde 1983 aqui te ajudando. Te mostrando que dá para ajustar? Dá. Tá? Então aqui você sabe como acontece o mecanismo da fome, a situação de ansiedade, irritabilidade, nervosismo, e os alimentos que ajudam a promover isso, e os alimentos que ajudam a diminuir essa sensação aqui. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, e a gente vai conversando aí. Afinal de contas, Magnemax é isso. Te traz respostas para uma vida melhor.